gente. Bom dia. Bom dia. Esse tema, a quem obedeces, é um tema que daria para a gente divagar, filosofar de várias maneiras. Mas tem um tempo e tem uma casa por trás que tem uma doutrina. E aí a opção foi conversar sobre essa obediência, sobre essa pergunta, a quem obedeces, a quem eu obedeço, a quem cada um de nós obedece, do ponto de vista da doutrina espírita. E perguntar para um orgulhoso a quem obedeces é ferir esse orgulhoso, porque o sonho de cada um de nós, pelo nosso orgulho, é não obedecer a ninguém. Eu sou de uma geração que o sonho dessa geração, e a gente chamava isso de liberdade, era fazer o que queria. Mas essa geração não compreendia, naquele momento pelo menos, que fazer o que queria não significava liberdade. Fazer o que queria significava muito mais nos escravizar a nós mesmos, aos nossos desejos, aquilo que eu tenho dentro de mim. E aquilo me escravizou, aquilo nos escraviza. E é difícil nos libertar. Aí vem uma doutrina cristã que mostra na possibilidade da obediência a libertação. Mas obedecer o quê e a quê? De que maneira? Obedecer de qualquer forma? Qualquer um chega, manda para lá, para cá? Não é isso. O mundo tem leis normais, convenções humanas. A gente obedece à lei, o cidadão obedece à lei, e quando o cidadão não obedece à lei, ele é submetido ao julgamento por essa mesma lei. Mas essa é a lei humana, que a gente pode discutir, injustiças, algumas questões dessa lei, mas homens imperfeitos não produziriam leis perfeitas. Então falar que a lei humana é imperfeita é normal. Ela é tão imperfeita quanto os humanos. E à medida que os humanos vão se aperfeiçoando, as leis imperfeitas vão se aperfeiçoando. Por isso que há uns anos atrás, um século e pouco atrás, eu poderia ter uma escritura de um escravo. Estava na lei. Eu podia ser proprietário de um escravo que ia dever a minha obediência absoluta. Eu ia ser detentor, proprietário da vida de uma pessoa. Olha como essa obediência foi andando, foi caminhando. Quantos movimentos humanos se originaram na desobediência? E essa desobediência significou libertação de algumas convenções em determinadas épocas. E se o Cristo, na época do apedrejamento da mulher adúltera, ele obedecesse às convenções humanas, o que ele teria feito? Ele teria atirado a primeira pedra naquela mulher adúltera. O que cada um de nós faz quando obedece exatamente às coisas como são? A gente continua nessas imperfeições. Porque a nossa palavra não é uma palavra que vai além do tempo. A nossa palavra tem o limite de nós mesmos. Por isso a palavra do Cristo é de vida eterna. Porque ela não se limita à condição humana. É a condição da perfeição. Eu e o Pai somos um, eu conheço a vontade do Pai. E essa vontade é perfeita. E eu vim trazer essa vontade. Então, se ele é um mestre, se ele é um guia, se ele é modelo, então tem uma obediência que cabe ao cristão. É a obediência a essa lei que ele trouxe. Não é o verbo de Deus? Não é o verbo que trouxe essa lei, explicando essas leis morais, ação, reação, reencarnação, um monte de coisas que poderiam ser um caminho de libertação, mas a gente não consegue cumprir, obedecer essas leis, porque, em primeiro lugar, a gente é orgulhoso, a gente é egoísta, e a gente desobedece, muitas vezes por prazer, e essa obediência não vem de fora, essa obediência vem de dentro de nós mesmos, essa rebeldia vem de dentro de nós mesmos. Mas eu não quero adiantar o assunto filosoficamente, porque eu quero
aproveitar uma pequena pesquisa dentro da doutrina espírita, onde a gente pegou alguma coisa do Livro dos Espíritos, alguma coisa do Evangelho segundo o Espiritismo, alguma coisa de Joana de Ângeles, alguma coisa de cartas de Paulo, algumas coisas do próprio Evangelho em si, para a gente ir comentando em respeito à doutrina, porque aí eu não vou obedecer à minha vontade de chegar aqui e falar como eu quero. Eu vou respeitar e obedecer uma doutrina e que tem pessoas que escreveram sobre esses assuntos. Eu vou tentar respeitar Jesus, em primeiro lugar, tentar respeitar Kardec, tentar respeitar Chico, Emmanuel, Divaldo, Joana de Ângeles, Paulo de Tarso, tentar respeitar todos esses, obedecendo, ouvindo essas informações, para que o Cristo não se dirija a mim depois e fale: por que me chama Senhor, Senhor e não faz o que eu digo? O que é isso? Eu prego crucifixo em casa, eu faço o nome do Pai toda hora, eu faço uma cruzinha toda hora, eu ajoelho, eu faço tudo isso, mas não obedeço. Eu não faço o que ele ensinou e chamo ele de mestre, chamo ele de guia, chamo ele de modelo. O que faz com um guia se não seguir? Se ele é guia, ele guia quem não sabe o caminho. E quem não sabe o caminho tem que obedecer a quem sabe o caminho. Eu e o Pai somos um, então ele está em comunhão com Deus, ele conhece esse caminho. Mas eu não obedeço esse guia, porque ele fala: vai para cá, eu vou para lá. Ele fala do amor, eu vou agir com egoísmo. Ele fala de fraternidade, eu sou um orgulhoso. Ele fala de simplicidade, eu sou um prepotente. Ele fala de aperfeiçoamento, eu me acomodo. Ele fala de libertação, eu me escravizo. Então eu não estou obedecendo. Eu estou falando, toda hora falo: Jesus, Deus, se Deus quiser, se Deus isso... O nome de Deus sai toda hora da minha boca. Mas não sai da minha conduta. Não sai na minha conduta. Eu não aprendi a me comportar conforme o Mestre ensinou. Porque eu desobedeço. Porque eu não consigo obedecer aquele que eu chamo de mestre. Aquele que eu chamo de guia. Aquele que eu falo que é um modelo. Mas eu não copio o modelo, porque copiar o modelo é difícil. Eu trago um modelo dentro de mim. Mas qual é o modelo que eu trago dentro de mim? Um modelo imperfeito. Um modelo que vem sofrendo há quantas encarnações tentando se aperfeiçoar. A cada dia. Mas que veio simples, que veio ignorante. E exatamente pela simplicidade, exatamente pela ignorância, age de maneira contrária a essa lei. Mas essa lei, antes de ser punitiva, ela é educativa. A lei humana muitas vezes parece que tem prazer em punir. A lei de Deus não tem prazer em punir, porque alguém de infinita bondade não teria prazer em punir, em ver sofrer. Isso é vingança. Ah, fez isso comigo, vai pagar. Ah, não, tem que morrer na cadeia. Tem que apanhar também. Isso é vingança. Tem que educar, tem que libertar, tem que transformar. Isso é obedecer. E o Cristo mostrou isso. Não condenava ninguém, perdoava todo mundo, entendia todo mundo, porque percebia todo mundo como um espírito. Em longa e difícil jornada de aperfeiçoamento e de libertação das suas próprias imperfeições. Ah, então eu não obedeço ao Cristo porque eu obedeço às minhas imperfeições. Olha que troca que eu faço. As minhas imperfeições são tão fortes em mim que eu obedeço a mim mesmo, aos meus desejos, às minhas vontades. E eu vou agindo sempre de acordo comigo mesmo e sempre desobedecendo a esse ensinamento cristão que poderia me levar a uma libertação das minhas próprias imperfeições. Mas vamos deixar o texto ir colocando essas coisas aos poucos. Esse texto está no livro Pão Nosso. E o Emmanuel pergunta: a quem obedeces? Ele começa dizendo assim, ó: toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Então a obediência é um fato. O que me faz agir de determinada forma? É a obediência.
Eu posso desobedecer à lei, eu posso desobedecer ao ensinamento do Cristo, eu posso desobedecer a um conselho, a qualquer coisa. Mas algum motivo me fez fazer aquilo daquela forma. Aquele motivo é a minha obediência. Então não tem como eu agir sem motivo, sem causa, porque não tem acaso. Acaso é não ter causa. Então eu não consigo agir sem causa. Para minha ação precisa de uma causa. E a causa está onde? Nas minhas imperfeições? Ou está na minha intenção de agir melhor? Se eu obedeço sempre às minhas imperfeições, eu sou a causa das minhas aflições. Porque na minha simplicidade, na minha ignorância, eu agi de maneira contrária a essa lei. Mas agir de maneira contrária a essa lei, está dito nessa mesma lei que eu vou disparar um mecanismo nessa lei que se chama ação, que se chama reação, e que toda ação que eu cometer contrária a essa lei, eu vou me reencontrar com essa ação na forma de reação ali na frente. Então, toda ação minha, que é uma causa, às vezes consequência, traz também consequências. E eu costumo culpar a Deus, a sorte, as pessoas, as consequências das causas que eu já dei. As aflições. Eu não suporto, eu xingo, eu não me conformo, eu não aceito, eu não vivo bem eu não administro bem essas aflições porque eu não compreendo que elas não são causa, elas são consequências. E não são consequências da vontade caprichosa de Deus que quer me punir. Não tem um desejo de um Deus que quer punir ninguém. Tem a consequência legal, formal, inexorável, não dá para fugir. Tem as consequências das causas que eu dei. Isso é lei. E dessa lei não tem como desobedecer. Eu posso me revoltar, eu posso fazer o que for, mas essa lei eu tenho um encontro com ela. Eu posso retardar esse encontro. Eu posso retardar a quitação desse encontro. Mas o meu reencontro com esses escândalos, que o escândalo é esse ato contrário à lei, que o Cristo sempre falava. O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Por que o escândalo é necessário? Porque no mundo de imperfeições, os espíritos imperfeitos cometem imperfeições. E as imperfeições que os espíritos imperfeitos cometem, trazem para eles as consequências. Então, tem consequências atuais e consequências anteriores. Qualquer aflição, se eu não tiver consciência dela ser consequência de uma ação presente, ela foi consequência de uma ação anterior. E aí, quem deu causa? A minha ignorância. Mas eu sou tão orgulhoso que eu acho que eu não preciso me modificar, que eu não preciso mudar. Basta eu ficar falando em Jesus o tempo todo. Senhor, Senhor, e não faço o que Ele diz. Isso não é obediência. Isso é enganação. Isso é o ego mentindo, enganando, para eu continuar sendo o que eu sempre sou. E porque é difícil me modificar, é muito mais fácil eu falar de Deus o dia todo do que me transformar. Porque falar de Deus eu não preciso agir de maneira contrária à minha natureza, ao meu instinto inferior. Eu falo de Deus o tempo inteiro, aí eu deixo a minha natureza inferior como ela sempre foi e acho que está tudo bem, porque eu estou falando de Deus o tempo todo. Isso é uma grande mentira que eu faço contra mim mesmo. Porque aí eu continuo sendo o mesmo, eu não me liberto. Eu continuo escravo. Escravo de quem? Escravo das minhas imperfeições. E de quem é a culpa por eu ser escravo das minhas imperfeições? Desse ser imperfeito, que continua agindo, dando causa a novas aflições. Quem vai resolver isso? Eu vou culpar quem? Eu estou remando contra a corrente. Como é que eu posso remar contra a corrente e querer desaguar nesse oceano da divindade, de amor e etc? Não tem aquele ditado que todo rio corre para o mar? É da natureza, é a lei. Mas eu sou esse córregozinho que não consegue seguir as correntes da lei da natureza. Porque eu sou tão arrogante e prepotente que eu acho que eu vou remar ao contrário. Eu não quero ir por aqui, eu quero ir por aqui.
Eu que escolho. Aí eu escolho remar contra. E depois reclamo que andei pouco. Mas eu não consegui a humildade da água que desce pela gravidade, acompanhando. Dizem, alguns filósofos dizem que a água é o que tem de mais humilde e de mais forte. É humilde porque onde você colocar a água, ela assume aquela forma. Olha que humildade. Ela toma a forma de um copo. Se eu botar na mão, ela toma a forma de uma mão. Se eu colocar num tubo, ela toma a forma de um tubo. Ela se diminui. Mas qual é a força da água? A água dá energia, a água causa tragédias, inundações, arrebenta tudo. Olha que força. Olha que contradição entre a força e a humildade. De onde vem essa força? Mas voltando para o texto. Emmanuel disse que toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Então a gente não tem ações sem causa, sem razão. A gente obedece sempre. Eu fiz sem pensar. Pode não ter refletido, mas se você fez sem pensar, você obedeceu a você mesmo. Aquilo que estava dentro de você. E se achou que fez sem pensar e fez uma grande besteira, é pior ainda, porque aí a gente fala, nossa, eu ainda sou essa besteira. E a gente fala, eu agi sem pensar como se fosse uma desculpa. Mas é mais uma culpa do que uma desculpa. Como é que eu agi sem pensar e fiz uma grande besteira? Eu te dei um tiro sem pensar? Eu te dei uma facada sem pensar? Onde é que estava essa violência que eu não pensei? Em mim. Eu avancei em você porque eu não pensei. Olha que perigo. Onde é que estava essa violência que me fez avançar em você sem pensar? Estava em mim. E eu não modifico essa violência e fico falando de Jesus. A própria rebeldia está submetida a forças corretoras da vida. Isso mesmo. Porque eu sou rebelde a esses ensinamentos e a minha rebeldia é causa de consequências. E eu vou me encontrar com essas consequências em função das causas que eu dei. Olha que coisa curiosa. No livro Ceifa de Luz, tem um texto chamado Aflição. Olha como Emmanuel coloca isso. Cada criatura, então somos todos, cada criatura retorna à Terra com a aflição que lhe diz respeito. Então todos reencarnamos com as aflições que dizem respeito a cada um. Então a minha aflição não diz respeito a você. A aflição de cada um diz respeito a cada um. O que é diz respeito? A causa. A causa que eu dou diz respeito à aflição que eu venho amanhã. Mas eu dou essa causa. Então todos nós reencarnamos em função das causas que nós demos. Então é melhor consertar quando? O passado já foi vivido e ele mora em mim no presente. O futuro eu não posso agir. Eu tenho que agir no presente, porque eu agir no presente eu modifico o futuro. Então é agora. Então a oportunidade é essa. É agir agora. Tem um livro, Refletindo a Alma. É um núcleo de estudos da obra de Joana de Ângeles. Esse grupo é um grupo de psiquiatras, psicólogos, lá do grupo lá da Casa do Caminho, lá do Divaldo. Olha o que eles dizem no capítulo 9. Origem das nossas desobediências. Pode-se dizer que o ser humano não possui emoções, pois são as emoções que o possuem. Brincou, né? Inverteu. Eu não possuo emoções, elas é que me possuem. O que ele está falando? Que eu não tenho controle sobre as minhas emoções, que elas me controlam, que elas fazem o que querem de mim, porque eu não tenho domínio espiritual, porque elas me dominam. E se elas me dominam, eu vou agir de acordo com quem? Com elas. O que são essas emoções que ele fala aqui? O egoísmo é uma emoção desequilibrada. É o ego muito grande, o orgulho, a vaidade, o ressentimento. Tudo isso são emoções. Ele cita várias dessas emoções. Inveja, orgulho, vaidade, raiva, medo, tristeza, ressentimento, ciúme, culpa, estresse. Tudo isso são
experiências emocionais orientadas pelo ego adoecido. Então são experiências das minhas emoções que são orientadas, que são ditadas pelo meu ego adoecido. Então tudo que eu faço, obedecendo a essas emoções, inveja, orgulho, vaidade, raiva, medo, eu estou obedecendo a quem eu deveria comandar. Ah, não, eu fiz porque eu estava com medo. Eu fiz porque eu estava com raiva. Eu estava ressentido. Então todas essas minhas ações, que são baseadas nessas emoções desequilibradas, são ações que eu poderia não ter cometido se eu tivesse mais domínio sobre as minhas emoções. Se eu não fosse refém das minhas emoções. Então eu obedeço essas emoções, eu obedeço a essas emoções, elas é que comandam a minha vida? Muitas vezes é. Eu sou espírita agora, estou tentando ser uma pessoa nova, melhor, e pisa no meu pé e eu esqueço que eu sou um espírita. Porque a emoção me comanda, eu não comando ela. Mas o Cristo deu exemplo de domínio espiritual. Ele não teve medo do poder humano, ele não teve medo do poder religioso, ele não teve medo da cruz, da morte, da dor, porque ele comandava a si mesmo. É o testemunho da verdade que ele veio dar. Olha como eu fiz. Mas a gente, o Pedro teve medo. Ele negou o Cristo porque a emoção do medo mandou nele. Se naquele momento ele tivesse comandado a emoção do medo, ele ia ficar com medo, mas não ia negar o Cristo. Ele foi aprender isso lá na frente. Mas aprendeu. À custa de aflições. E todos nós, o Judas, ele tinha uma emoção, ele agiu subordinado às suas emoções. A visão que ele tinha de poder, de reino e etc. Mas sucumbiu a essas emoções e não percebeu um Cristo ali do lado. Pagou altíssimo preço por isso. O Emmanuel, como aquele senador Públio Lentulus, pagou caro o seu orgulho. Tem 2000 anos, ele estava na época do Cristo, tem 2000 anos que ele está nesse trabalho de redenção humana. Hoje é esse espírito que traz essas lições tão grandiosas para a gente. Mas vamos buscar esses 2000 anos de trabalho redentor, de libertação, de domínio sobre si mesmo. Olha quanto tempo. E às vezes a gente esquece da nossa luta e que a nossa luta é essa, e a gente se entrega a essas emoções que nos vencem a todo momento. Se eu for olhar aqui nessas emoções que ele citou, nessas experiências emocionais orientadas pelo ego adoecido, o que eu faço? Qual a ação que eu cometo que tem como base a inveja, o orgulho, a vaidade, a raiva, o medo, tristeza, ressentimento, ciúme, culpa? Será que se eu for tirando essas coisas sobra alguma ação? Então, praticamente todas as minhas ações são subordinadas a essas emoções desequilibradas. E eu acho que eu sou tão equilibrado. Como sou tão equilibrado? Eu sou um desequilíbrio que reencarnou em busca desse equilíbrio. E eu só vou conseguir esse equilíbrio à medida em que eu vou me libertando. Aí não adianta eu querer que alguém venha e faça algum milagre, alguma coisa para eu... O vai, não peques mais que o Cristo falava. Eu curei, agora vai, muda de vida, vê se pensa diferente, vê se sente diferente, vê se age diferente, vê se aprende a se dominar. Porque não adianta eu ficar pedindo socorro espiritual e continuar sendo o mesmo. Aí eu não me liberto. Aí eu acho uma nova escravidão. Eu passo a ser escravo de um guru, eu passo a ser escravo de um mecanismo qualquer. Seja uma missa, seja um passe, seja uma confissão, seja uma comunhão, seja uma exorcisão, seja o que for. Mas eu não me liberto, porque eu continuo sempre escravo. E a gente, como tem dificuldade de se libertar, a gente sai procurando novas escravidões. Eu vou só transferir de mim para outra pessoa.
Eu transfiro para um padre, eu transfiro para um pastor, eu transfiro para um médium, eu transfiro para um guru, eu transfiro sempre para alguém. Mas eu não percebo que essa libertação é o meu desafio. É a obediência. Obediência a quê? A uma verdade que foi colocada como processo de libertação, que é o domínio espiritual. O Pedro falava: tudo que me vence me escraviza. Aquilo do qual eu sou vencido, do qual também me faço escravo. Então, se todas essas emoções me vencem, essas mesmas emoções que me vencem me fazem escravo delas. E eu acho que sou livre. E vou fazer o que eu quero. O que eu quero é o quê? É a escravidão dessas emoções. Olha só. Então eu sou escravo convicto. Eu tenho prazer em ser escravo porque eu bato no peito e falo, eu faço o que eu quero. E o que eu quero não é puro, não é bonito, não é limpo. O que eu quero representa tudo aquilo que eu ainda sou. Então eu tenho que ter cuidado com o que eu quero. Eu tenho que observar melhor o que eu quero. Qual é a origem do que eu quero? Tem uma coisa que fala muito bem disso. Origem das tentações. Isso são as tentações. Olha como o Tiago escreveu numa carta dele. Cada qual é provado pela própria concupiscência que o arrasta e o seduz. Qual a prova que eu enfrento todo dia? A minha própria concupiscência. O que é essa concupiscência? O fundo vicioso que está dentro de mim. Então, quais as provas que eu enfrento? Minhas próprias imperfeições. E eu convivo com as minhas imperfeições diariamente. E eu sou escravo das minhas imperfeições. E eu sou provado quando eu sou colocado frente a frente com as minhas imperfeições. E ainda digo, eu sou assim mesmo, quem me quiser é assim. Não quero modificar. Eu quero continuar imperfeito, porque a imperfeição me atrai. E Emmanuel fala, está chumbado na terra. O espírito não se liberta, não vai, não sobe. Porque está chumbado nos interesses do mundo que estão dentro de cada um. E ele diz, no comentário que o Emmanuel fala sobre isso, ser tentado é ouvir a malícia própria. Então eu ponho a culpa na tentação. Como se eu estivesse saindo da culpa. A culpa é da tentação. Aquilo me tentou. Foi a bebida, foi o jogo, foi o vício, foi a raiva, foi o que for. É como se eu estivesse saindo da culpa. Só me tentou porque eu tenho aquilo dentro de mim. Se eu não tivesse aquilo, não me tentaria. Tentasse o Cristo. O dinheiro tentou o Chico. Outras coisas tentaram os grandes a todo momento. As tentações do deserto, aquelas coisas simbólicas do Cristo, é para mostrar que a gente vence. Aí quando Cristo fala, eu venci o mundo, eu venci essas coisas todas, hoje eu estou acima dessas coisas, porque essas coisas não me dominam mais. Aí se eu parar para pensar, todas essas coisas que me dominam, eu vou falar, poxa, eu sou escravo, achando que sou livre. Porque eu não obedeço a um caminho que seria de libertação. No Livro dos Espíritos, olha como Kardec coloca na questão 908, falando dessas paixões que nos dominam. Ele disse, ó, as paixões são como um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando governa. As minhas emoções são esse cavalo desgovernado, sem rédea. Porque elas comandam, eu vou para onde elas querem ir. Não sou eu que conduzo o cavalo com a rédea, porque ele não está adestrado, ele não está dominado. Eu não tenho a força suficiente para dominar esse cavalo, esse animal das emoções. Porque elas me dominam. E eu vou para onde elas querem. Eu não vou para onde eu quero, eu não conduzo esse animal. Eu sou conduzido por esse animal. Eu não me liberto desse animal. Eu sou escravo desse animal. Eu quero ir, às vezes, para algum lugar e ele que me leva. E ele continua. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que deixais que essa paixão te governe e quando resulta prejuízo. O homem, voltando para o texto de hoje, o Emmanuel,
O homem quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. Qual tipo de obediência? A obediência a esse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse seria um caminho de uma verdade e de uma vida. E que ele conhece esse caminho do Pai. E ninguém chega ao Pai se não for por esse guia que ensina esse caminho. Mas eu sou tão prepotente e orgulhoso que eu acho, não, deixa que eu sei o caminho. E saio por aí com esse cavalo desgovernado, sendo conduzido por esse animal para onde esse animal quer. Ora pelo ciúme, ora pela raiva, ora pela ganância, ora pela avareza, por todas essas emoções que me dominam. Pela vontade de ganhar dinheiro, pela vontade de poder, pela vontade de mandar. E eu sou governado por tudo isso. Eu não venci o mundo. O mundo me vence a cada dia. Eu obedeço a esse mundo. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, diz, olha, a gente não obedece às vezes por orgulho. Não, eu faço o que eu quero. É como eu quero. Quem manda em mim sou eu. Esse sou eu. Quem é esse sou eu? Esse sou eu é livre? Ou esse sou eu são essas emoções desse cavalo maluco? Esse sou eu, normalmente, é esse cavalo maluco falando, não me domestique. Eu sou um cavalo selvagem e vou continuar selvagem. E você se vire. E esse eu profundo não consegue se unir a esse eu racional, a esse ego que comanda a situação, que a psicologia chama de individuação. Eu não faço essa individuação porque o profundo não se liga ao ego, porque o ego comanda, ele não quer perder o comando. Aí eu não escuto essa consciência, onde dizem os espíritos que está a lei de Deus. Porque está na consciência, porque está no profundo, não está nas emoções imediatas. Porque essas emoções imediatas são esse cavalo desgovernado. Toda resistência orgulhosa terá de ceder, cedo ou tarde. Bem-aventurados, no entanto, os que são mansos, pois prestarão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Olha a mansidão, olha a humildade, olha os aflitos, olha as bem-aventuranças onde elas estão colocadas nesse processo de aperfeiçoamento. É preciso ouvir. Mas se eu não tenho olhos de ver nem ouvidos de ouvir, por que eu não tenho olhos de ver e ouvidos de ouvir? Porque eu só vejo e só ouço a voz das minhas emoções que me escravizam. Eu não ouço a voz da libertação, porque é difícil, não é fácil. O texto até diz, o Emmanuel diz, ó, o Senhor estabeleceu gradações no caminho, é um processo, instituiu a lei do próprio esforço, ninguém vai se libertar por mim, é lei do próprio esforço, eu é que vou ter que domesticar esse animal, e determinou que o homem aceitasse os desígnios para ser livre. E quando pediram para o Cristo ensinar uma oração, ele ensinou o Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade. Esse que seja a vossa vontade é esse princípio. Para eu ser livre, eu tenho que compreender qual é a vontade de Deus em minha vida. E qual é a vontade de Deus em minha vida? O meu desejo? Normalmente não é. Normalmente não é. E aí ele pergunta no Evangelho de Lucas, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Porque fazer o que ele diz é difícil. Perdoar é difícil, compreender é difícil, ser fraterno é difícil. É mais fácil eu deixar esse animal tomar conta de mim. Tem um texto, entre os cristãos, Caminho, Verdade e Vida. Ao invés de formularmos, está nessa linha do que a gente estava falando, que a gente faz uma coisa e não faz o necessário. Olha o título, Entre os cristãos. É o que se espera de um cristão. Ao invés de formularmos votos e sacrifícios convencionais, promessas e ações mecânicas, é o Emmanuel que está dando essa bronca. Ao invés, quer dizer, em vez de a gente ficar aí, voto, tá, eu não vou entrar demais para não ofender religiosidades, religiões, religiosidade é nossa. Sacrifícios convencionais, são essas convenções, eu vou daqui lá de joelho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Promessas, ações mecânicas. Ações mecânicas.
Toda hora. Ações mecânicas. Ele falou, em vez de eu fazer isso, como a escapar dos deveres que me competem, eu faço isso e fujo do dever que me compete. Qual é o dever que me compete? Dominar esse cavalo bruto. Mas eu, para fugir do cavalo bruto, eu fico fazendo essas coisas. Como a escapar dos deveres que nos competem, constitui-nos obrigação primária, em vez de eu ficar fazendo todas essas firulas convencionais, como se eu estivesse fugindo da minha grande obrigação, eu tenho como primeira obrigação entregarmos-nos humildes aos sábios imperativos da providência, submetendo-nos à vontade justa e misericordiosa. Olha, ele colocou a palavra justa e misericordiosa. Submetendo-nos à vontade justa e misericordiosa. Então não tem injustiça no que eu passo. E tem misericórdia no que eu passo. Olha os aflitos, compreendendo que aquela aflição é misericórdia. Como é que eu vou agradecer uma aflição? O dia que eu compreender que aquela aflição é fruto da misericórdia. Porque com aquela aflição eu resolvo um problema de um escândalo. E ela é justa, porque ela é na medida certa. Ela não vem maior do que o escândalo. Ela vem na medida, porque ela é justa e ela representa a misericórdia divina. E ele diz, finalizando o texto, a quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do Divino Mestre? Qual é o conselho? É o guia, é o modelo, é o Evangelho. A boa nova, a boa notícia é essa. O que o Cristo veio fazer foi isso. Primeiro que ele foi para a cruz para mostrar que, não morre, reencarna. Foi a grande lição. Se ele não tivesse morrido, às vezes a gente pergunta, mas por que morreu? Porque se não morrer, como é que ele ia mostrar que reencarnava? A lição foi prática. Como é que a gente vê que o Cristo morreu e todo mundo viu, conversou com ele depois, e a gente fala, não, eu não sou reencarnacionista. É o que então? Reencarnação não depende de religiões. São interpretações do Evangelho. Eu posso até negar tudo isso. Somente quando atendemos em tudo os ensinamentos vivos de Jesus é que poderemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação da alma. Tem uma carta que o Paulo fez a Filémon. Olha que coisa curiosa. Como faz a gente pensar? O Emmanuel pegou só um versículo dessa carta. Paulo diz a Filémon, eu te escrevo certo de sua obediência e sabendo que faria ainda mais. Ele estava pedindo uma coisa para ele, sobre um escravo, Onesíforo. Mas estava pedindo certo da sua obediência. Será que ele estava pensando que Filémon era um escravozinho dele, que ia fazer tudo o que ele pedia? Não. Ele tinha consciência de que Filémon sabia qual era o seu dever. A obediência é esse dever. Então eu estou certo que determinada coisa, se eu falar com fulano, eu estou certo que ele vai agir assim, porque eu conheço a conduta cristã dele. Ele reconhece isso, ele tem consciência de que isso é um dever. Não é aquela obediência cega. E o Emmanuel comenta isso. Paulo não afirmava confiar na inteligência, que pode se envaidecer e desgovernar. Ele não afirmava que confiava na força, que induz à mentira, nem no entusiasmo, que pode enganar a si próprio, nem no desassombro, que muitas vezes é só temeridade, faz na louca, nem no poder, que o poder é capaz de iludir-se, nem na superioridade, que costuma desmandar-se no orgulho. Em que Paulo falou que acreditava? Eu te escrevo certo da sua obediência, é da sua consciência cristã. Ele sabe que ele é um cristão e ele sabe que aquilo que ele está pedindo é cristão. E ele não tem como negar aquilo, não porque ele obedece, é porque ele tem consciência. Aí ele diz, Paulo confia na obediência, não na passividade cegueira, que alimenta a discórdia e o fanatismo, mas na compreensão. Então a obediência é compreensão. Eu já apanhei tanto, esse aflito já apanhou tanto, já sofreu tanto, que está na hora de compreender. E aí eu me torno humilde quando eu compreendo. Eu compreendo as aflições, eu fico mais humilde, eu fico mais manso. Aí eu entendo quando Cristo diz, quem vem após mim,
pegue a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Esse negue a si mesmo é o quê? Não sou mais eu quem fala, é o Cristo que vive em mim. Paulo de Tarso. Quando ele disse isso, o que ele estava fazendo? Não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Não é mais o meu orgulho que comanda, é o Cristo que vive em mim. E antes disso, o que ele disse? Quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Quero fazer o bem, mas faço o mal. Por que ele queria fazer o bem e fazia o mal? Ele desejava fazer o bem, mas tinha o mal dentro dele, que ele não tinha dominado ainda o mal. Aí ele aprendeu a dominar esse mal. Quando ele aprendeu a dominar esse mal, ele não falou mais que eu quero fazer uma coisa, mas acabo fazendo outra. Ele diz, não sou mais eu que resolve, quem decide. Agora quem decide é o mestre. Agora quem decide é esse caminho. Não é uma pessoa, é um conceito. Não é mais Jesus uma pessoa, é um ensinamento. Ser cristão é entender esse ensinamento, porque esse ensinamento me escraviza. Aí eu sou o verdadeiro escravo. E aí Paulo diz isso, ó, sobre esse escravo. Numa carta aos Gálatas. Quanto a mim, não aconteça gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Tem obediência maior do que essa? Quanto a mim, a minha glória é o ensinamento cristão da cruz. A minha glória é a glória da cruz. Por quê? Por causa dela e de Jesus, que é esse guia, o mundo está crucificado para mim, o mundo não manda mais em mim. Eu venci o mundo. Eu também venci o mundo. Foi a declaração de Paulo. Eu também venci o mundo. Olha que grandeza, que beleza. O que eu posso falar por enquanto? O mundo me vence. E eu vou continuar sendo vencido pelo mundo eternamente, ou em algum momento eu vou ter que também falar, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Aí é obediência. E o Cristo, que é o maior espírito, mais perfeito, aqui, que encarnou aqui na Terra, segundo a doutrina espírita, o que ele disse? Que ele não obedecia? Que ele fazia o que ele queria, porque ele era o cara, ele era o filho? O que ele disse? O meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Ele se alimentava de quê? Da obediência. Ele se alimentava de que obediência? Da consciência. Eu e o Pai somos um. Ele tinha consciência do que tinha que ser. É completamente diferente dessa obediência ao orgulho do mundo. Porque a gente fala, eu quero ganhar na loto porque eu quero mandar. Agora eu só vou mandar, não vou obedecer mais, só vou mandar. Não mudou nada, amigo. Só ganhar na loto para poder explorar os outros. Para mandar, para sua vaidade, seu desejo. Agora eu quero um suco, traz um suco para mim. Agora eu quero faz uma comida para mim. Para isso, ganhar na loto. É melhor que Deus não atenda a gente. Porque atender para uma tragédia dessa, é melhor que não atenda. Por último, convém refletir, caminho, verdade e vida. Tenhamos em mente que o homem nasce para exercer uma função definida. A vontade do Pai na vida de cada um. Cada um está no lugar certo, com as pessoas certas, nas circunstâncias adequadas. É melhor se adaptar a isso. Ouvindo sempre, pode estar certo que atingirá serenamente aos fins a que se destina. O que é ouvir? Ponderar, refletir, pensar, dominar o instinto. Ouvir o que você está me dizendo. Não agir de supetão, comandado pelas emoções. Sou eu que coordeno isso. Quanto pai já fez quanta loucura com o filho? Quanto pai já botou filho para fora, já bateu, quanta loucura que a gente já fez, quanta morte por ciúme, olha, quanto ciúme já me fez matar. Nossa, essas coisas que me dominam já me fizeram fazer tanta loucura nessa vida de espírito. E eu não devo mais continuar fazendo isso. E olha como é que no livro Pensamento e Vida, agora realmente encerrando, o que ele chama de dever. O Emmanuel chama de dever. O dever define a submissão que nos cabe
a certos princípios estabelecidos como leis. Então isso é dever, isso é obediência. Então o dever é a obediência. E a obediência é dever. É o dever da consciência. O dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. Que Deus nos abençoe, desculpa, mas eu desobedeci o horário. Que Deus nos abençoe.